Êxodo capítulo 21, do 1º ao 6º versículo. É o segundo livro da Bíblia, viu? Amém? Bem no comecinho. Êxodo capítulo 21, do 1º ao 6º versículo. Já encontraram? Nós vamos ler aqui, os irmãos acompanhem em silêncio. Diz assim: estes são os estatutos que lhes proporais. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá fogo de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só com seu corpo. Mas, se aquele servo expressamente disser: eu amo meu senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta ou ao postigo, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e o servirá para sempre. Aleluia. Vamos todos juntos orar. Deus santo e maravilhoso, Pai grandioso, oh meu Deus, estou aqui, Jesus, eis-me aqui, Senhor. E eu te peço, Pai celestial, fala conosco, Jesus, usa-me nas tuas mãos, Jesus, que somente, meu Deus, seja falado aqui, meu Deus, a tua vontade, aquilo que for pelo teu Espírito Santo, Jesus. Derrama uma unção sobre nós, Senhor Jesus, e vai abençoando a cada um que chegou aqui nesta noite, Jesus. Eu tenho certeza, meu Deus, que todos vão sair daqui abençoados e edificados pela tua palavra, em nome de Jesus. Que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Quero dizer para os irmãos que essa não é a primeira vez que eu sou convidada para pregar, não, viu, irmãos? Muita gente aí acha que está me vendo pregando pela primeira vez, mas já tem outros que já me viram pregando. A maioria não, né? Mas muita gente já me viu pregando aí. Principalmente jovens, né? Do culto dos jovens, e outros irmãos aí mais próximos, que convivem comigo, né? Mas não é a primeira vez, como eu estava dizendo, que eu estou aqui sendo convidada para pregar num culto como esse. Mas eu nunca tinha aceitado esse chamado, né? Eu sempre, inclusive, agora no dia do batismo, a irmã Sandra lá de São Luís Gonzaga me convidou para pregar lá em São Luís Gonzaga numa vigília. Amém, glória a Deus. E eu imediatamente disse que não. Imediatamente eu disse que não. Não, aí passei pro meu marido. Ele aqui, ó, aí ele foi. Mas, irmãos, porque é uma responsabilidade muito grande. E só quem vive aqui no altar do Senhor, fazendo a obra de Deus, é que sabe a responsabilidade que é grande, o peso que é, né? Estar aqui mas para mim é uma honra estar aqui neste momento. Mas sabe por que eu aceitei? Porque eu nunca aceito. É por isso, porque a gente fica se acovardando, né? A gente quer fugir da responsabilidade. Mas, dessa vez, eu já tinha sido convidada em outros cultos desses, das irmãs. Mas dessa vez, ninguém sabe disso, só eu e Deus. Nem meu marido, eu não contei para ele, que é meu amigo, que eu conto tudo para ele. Eu não contei, fiquei quietinha, justamente por medo. Porque eu não queria essa responsabilidade. Este ano, quando a gente começou a se preparar para este culto, falando desse culto, Deus me falou que era eu que ia pregar. Deus disse. Mas eu fiquei quietinha, caladinha, não disse para ninguém, não disse para a mamãe, não disse para ninguém. Deus me livre. Não, Senhor, eu não. E aí, quando eu estou um dia lá em casa, a mamãe mandou uma mensagem para mim, dizendo que
que é para eu pregar nesse culto. E aí, como eu já sabia, eu fiquei com medo de negar, né? Porque dessa vez Deus falou comigo, Deus falou que era para eu pregar. Então eu fiquei com medo de negar e aceitei. E aí, quando eu aceitei, eu disse: Senhor, e agora? O que é que eu vou pregar? E imediatamente, gente, foi instantâneo. Na hora que eu perguntei, o Senhor já me deu essa palavra aqui. Na mesma hora, foi instantâneo. Ele já foi me dando isso aqui. Porque na hora que ela me deu o convite, ela disse: o tema da festa é chamadas para servir. E aí eu falei com Deus. Na mesma hora que eu terminei de aceitar o convite, eu fui falar com o Senhor e Ele me deu esse tema aqui. Ela falou o tema, eu fui orar e Deus me respondeu com esta mensagem aqui, com esta referência aqui, né? Êxodo 21, 1 ao 6. E aqui fala, nós sabemos que na Bíblia nós temos várias passagens que falam sobre servo, né? Mas aqui, nesta passagem, fala sobre um servo que teve a orelha furada. Como vocês aí puderam acompanhar. E aqui nós vemos que ele, aqui fala que ele era escravo e teria que ficar por 6 anos escravo. Mas no 7º ano ele poderia sair livre. Ele poderia ser livre daquela escravidão. E aqui também fala que se por acaso ele renunciasse, ele não quisesse essa liberdade, ele teria que furar sua orelha para deixar essa marca, para que todos soubessem que foi ele que decidiu, por amor ao seu Senhor, continuar servindo naquela casa. E aí que está o segredo. Nós, como servos do Senhor, nós precisamos ser esse servo de orelha furada. Aquele servo que renuncia a sua própria vontade, né? E que vai fazer a vontade do seu Senhor. E ele tem a marca da orelha furada. Mas não é aqui não, ó. Minha orelha aqui furar e sair dizendo: eu sirvo ao Senhor, sou a serva de orelha furada. Não é isso. Naquela época era assim. Mas isso significa a marca do servo de Deus, que todos nós temos que ter. O Espírito Santo de Deus. Do porte cristão, da obediência em primeiro lugar à palavra de Deus. Aqui nós vemos que ele renuncia à liberdade dele, como nós devemos renunciar o nosso desejo, a nossa carne, o nosso eu. Para nós podermos servir ao Senhor, nós precisamos renunciar o nosso eu, a nossa vontade e obedecer à vontade de Deus. E também precisamos fazer isso por amor, não por tradição. Tem muitas pessoas que dizem que servem a Deus, mas às vezes estão apenas seguindo uma tradição. Não estão servindo ao Senhor verdadeiramente como Ele deseja, como este servo aqui, com a orelha furada, servindo com amor, com dedicação. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas pessoas que acham que é só você aceitar o Senhor Jesus e vir para a casa dele, estar aí no banco todo sábado, todo domingo, vem aqui para a casa do Senhor. É isso que se torna uma tradição na vida da pessoa. E aí, passa o tempo e a pessoa não é transformada, a pessoa não muda, você não vê nada na vida da pessoa. Ele não carrega a marca, né? Ele não tem a mudança na vida dele. E nós, como servos do Senhor, precisamos carregar essa marca, né? Da mudança, da transformação. E aqui nós vemos que o servo, se você for procurar, a palavra servo, ela significa escravo. Ou seja, é uma pessoa que depende de um senhor, né? Então, nós, como servos do Senhor, temos que ser dependentes dele, obedientes e submissos à sua palavra, submissos ao seu senhorio. Aleluia. Em Lucas 6,46, diz assim. Lucas 6,46 diz assim, E por
chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Tem muitas pessoas que se dizem servos de Deus, que estão servindo ao Senhor, dizem, né, que estão servindo ao Senhor, mas não faz o que Ele diz, não obedece a sua palavra, não segue os seus preceitos. Então, como é que você pode chamar Ele de Senhor e não fazer o que Ele diz? Esta é a pergunta. Precisamos servir por amor. Quando a gente serve por amor, a gente vai participar das aflições de Cristo. Glória a Deus. Porque em 1 Pedro diz, 1 Pedro capítulo 2, versículo do 18 ao 22, diz assim, ó: os deveres dos servos cristãos. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Estão entendendo aí, igreja? Estão ouvindo aí, ó, o que é servir ao Senhor, o dever do servo de Deus? Porque não é fácil, não. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Por que glória será essa? Se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Aqui, ó, é onde você fura a orelha, né? Quando você fura a orelha, aquele servo lá, quando furava a orelha, com certeza ele sentia alguma dor, né? Ele tinha que passar por aquela dor de furar a orelha para poder carregar a marca que ele era servo por amor. Ele continuava servindo aquela casa por amor. E aqui nós precisamos sofrer, ser participante das aflições de Cristo, precisamos sofrer pelo Evangelho. Porque através deste sofrimento nós vamos alcançando a nossa maturidade espiritual. Deus vai trabalhando nas nossas vidas até nós chegarmos no céu de glória. Lá em 1 Pedro também, 4, do 13 ao 14, fala assim, ó: mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Mas hoje, irmãos, ninguém quer mais sofrer por amor a Cristo. Infelizmente, é difícil. São poucas as pessoas que a gente vê hoje querendo sofrer por amor a Cristo. Mas esse é um dever do servo cristão. Aqui está na parte dos deveres do servo cristão. De que adianta você sofrer porque foi esbofeteado? Mas sim, porque você foi injustiçado por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Aí sim, quando nós sofremos uma calúnia, nós sabendo que nós não fizemos aquilo e somos caluniados. Eu já passei por isso. Eu já senti isso na pele. Eu já chorei por isso. Mas na mesma hora que eu estava chorando, Deus me lembrou. Na palavra do Senhor também diz: se alguém mentindo disser algo contra vós, levantai as mãos para o céu e agradecei a Deus, porque grande é o vosso galardão. Alguém aqui já fez essa oração agradecendo a Deus por uma injustiça, por uma calúnia? Eu já fiz. E grande foi a obra que Deus fez. Deus depois, sabe o que acontece? Lá em João 12, 26 diz assim, ó. João 12, 26. Sabe o que acontece? Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me
Pai o honrará. É isso que acontece depois. Ele lhe honra. Mas todo mundo quer ser honrado. Quem é que não quer ser honrado aí? Eu acredito que todos desejam ser honrados. Quem é que não gosta de ser honrado, né? Mas para chegar a esse ponto aqui de ser honrado, é preciso primeiro passar lá por Pedro, onde a gente acabou de ler. Sofrer por amor ao Evangelho. Fazer a obra de Deus com amor, com dedicação. Carregar a marca de Cristo em toda a sua maneira de viver. A gente vê hoje, as pessoas não querem mais ter porte cristão. A gente começa a ver dentro da nossa igreja mesmo. As pessoas vão se perdendo, vão perdendo o temor e vão deixando as coisas do mundo entrando. E aí é quando a gente chama a pessoa e mostra que aquilo ali está contra a palavra de Deus. E tem pessoas que não gostam, que se chateiam quando a gente chama. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? Precisamos, principalmente nós que estamos aqui na frente da obra do Senhor, precisamos estar sempre mostrando para as pessoas que eles precisam estar na dependência do Senhor Jesus, em obediência, em submissão, para que a gente possa chegar a este ponto aqui de ser honrado. E a melhor honra que nós vamos alcançar, a melhor coisa, que é o principal, que é a salvação em Cristo Jesus. Para chegar no céu, meus irmãos, o caminho, a Bíblia diz que é estreito, que é apertado, ou seja, é com dificuldade. Mas não tem coisa mais gratificante do que você servir esse Deus. É muito difícil, é sofrimento, porque o inimigo se levanta todo o tempo contra nós, para nos derrubar, para nos fazer desistir de fazer a obra do Senhor. Eu já senti vontade de desistir. Eu já passei por isso, eu ainda não era nem casada, eu nem tomava conta de frente de igreja, eu só participava ainda da frente ali da 3 de Maio, superintendência, frente do trabalho dos jovens, era líder dos jovens ainda, somente. Mas o inimigo já se levantava, já me tentava, já queria me parar, desde aquele momento. E quero dizer aos irmãos que já sofri essas coisas por amor a Cristo, já senti desejo de desistir. Mas na mesma hora que a gente sente o desejo de eu sempre levantar alguém para falar conosco, ou através da sua palavra, como muitas vezes eu fui chorar e orar falando com o Senhor, e aí a gente abre a palavra do Senhor e Ele fala conosco, e Ele nos levanta, Ele nos restaura, Ele nos dá aquele renovo e aquele desejo de lutar. Ele sempre mostrando que está conosco. A luta é grande, mas Ele sempre está conosco. E no final, sempre Ele nos dá a vitória. Irmãos, desde muito criança, desde muito nova, eu tinha 11 anos quando eu fui para a classe batismal. 11 anos, foi em janeiro de 96. Eu fui para a classe batismal. E quando chegou em abril, eu completei meus 12 anos, né? E em setembro de 96, eu pedi para ser batizada. Ia ter o batismo lá na Laje do Curral. E eu disse para o papai que eu queria ser batizada. E eu tinha pouco tempo na classe batismal, né? E só tinha 12 anos. E o papai me perguntou por que eu queria ser batizada com 12 anos. E eu disse: porque eu desejo fazer a obra do Senhor. E esse sentimento, irmãos, eu comecei a ter, foi criança, foi nesse tempo, com 11 anos. Mas, desde pequenininha, eu acompanhando meus pais na obra do Senhor, eu comecei a ter entendimento ali, de tum-tum pra cá. De Belém não lembro nada, mas de tum-tum pra cá eu me lembro de muita coisa. Posso não lembrar de tudo, mas eu me lembro de muita coisa. E eu já vi meu pai, minha mãe, a irmã Edinalda já esteve conosco ali, morou conosco quando a gente morava no Tum, sabe também disso. Eles sofrendo muito por amor à obra de Deus. E mesmo eu vendo eles todos esse sofrimento, mas eu via a dedicação
Eu via o amor, o zelo que eles sempre tiveram para fazer a obra do Senhor. E isso me inspirou. E eu me inspirei, claro, que primeiro em Jesus, que Ele que é o nosso exemplo, né? E depois, através dos meus pais. Eu sempre me inspirei neles. Eu sempre admirei esse trabalho deles na igreja. E eu ficava no banco, ouvindo o papai pregar. Lembro de muitas pregações, muitas. Eu criança, sentadinha ali, prestando atenção e ouvindo. Eu sei de várias pregações, muita coisa que eu sei hoje, eu aprendi, não foi lendo a Bíblia não, foi ouvindo as pregações dele, ouvindo os ensinamentos da minha mãe. Depois, quando eu aprendi a ler, foi que eu comecei a ler a Bíblia e fui sendo ensinada por eles também. Então, foi uma inspiração para mim. E eu almejei também fazer a obra do Senhor através do exemplo deles. Né? E eu lembro que eu pequenininha assistindo a pregação, eu vi o papai pregando e eu ficava lá no meu pensamento. Meu Deus, será que algum dia eu vou pregar desse jeito? E eu tinha desejo de pregar, mas sempre tive medo. Eu pregava muito no grupo das crianças, eu gostava de pregar no grupo das crianças, de dirigir, de cantar, sempre gostei muito de cantar. E eu via da minha mamãe cantando, sendo usada por Deus, profetizando, tal. Sempre admirei. E sempre desejei também isso. Estar fazendo a obra de Deus. E aí foi quando eu me batizei e pedi para trabalhar para o Senhor Jesus. E aí eu comecei. Primeiro emprego. Primeiro trabalho que eu fiz na obra do Senhor foi ser professora das crianças ali na 13 de maio. E foi uma bênção. Sabe como foi que começou? Não tinha sala para as crianças. Tinha começado há pouco tempo o trabalho ali na 13 de maio, onde é hoje. E eu fiquei vendo a necessidade das crianças. Eu via as crianças a manhã todinha ali na escola bíblica. E ali junto conosco a manhã toda. E eu via a necessidade deles terem um momento para eles, deles aprenderem segundo o que eles necessitavam, né? Eram pequenininhos, tem necessidades, crianças, né? Então eu peguei e falei com a minha mãe e disse que eu queria levar as crianças lá para a sala da casa dela. Lá para a sala da casa dela, porque foi o único lugar que eu achei. Se eu podia levar as crianças para lá e começar a dar aula para as crianças lá na 13 de maio. E graças a Deus, inclusive tem aluno meu aí, viu? Cadê meus alunos? Tem 2 já ali, ó. A Paloma ali, ó. Francisco e Ítalo. Foram meus alunos, viu? Na classe das crianças. E era uma bênção, eu creio que eles lembram. Gente, eu sentava aquelas crianças todas ali no chão da sala. E eu pegava a minha Bíblia, não era nem essa aqui grande, era uma Bíblia pequenininha que eu tinha. Eu abri a Bíblia, comecei com Gênesis. E fui falar da criação no Jardim do Éden. E fui contando as histórias todas da Bíblia, as pragas do Egito, os 10 mandamentos. E fui falando para eles. Cada sábado era uma coisa que eu ensinava para eles. E graças a Deus, eu tenho certeza que ficou alguma coisa na vida deles. Porque eu amava fazer isso. E quando chegava no 13º sábado, nem os irmãos, tinha muitos irmãos dessa época que estavam lá que sabem. A irmã Lita, a irmã Socorro, eram dessa época. Deve ter mais aí. A irmã Josinalda. Quando chegava no 13º sábado, que eu fazia as perguntas para eles, era um coro respondendo os 10 mandamentos. Todos sabiam os 10 mandamentos. As 10 pragas do Egito eles sabiam. O nome dos 4 rios que tem lá no Jardim do Éden, eles diziam. E eram várias. Quantas tranças tem no cabelo de Sansão? Ele dizia. Qual era o voto do Nazireu? Eles diziam. E assim sucessivamente. Foi muitas histórias. Eu passei uns 3 anos ali com as crianças. E aí depois eu fui ser superintendente. E assim começou a minha trajetória aqui na obra do Senhor. Eu servindo ao Senhor agora diretamente, né? Porque eu já servi ao Senhor desde que eu nasci. Graças a Deus eu tive esse privilégio de nascer num lar cristão. Agradeço muito a Deus por isso. E agradeço muito os ensinamentos dos meus pais. E o zelo que eles tiveram para conosco. Nunca esqueço, o primeiro salmo que eu aprendi foi um castigo que o papai me deu. Ele não vai se lembrar disso. Mas ele saiu, eu não sei o que foi que aconteceu, eu não lembro mais direito. Sei que todo dia lá em casa
E eu fiquei de joelho lá decorando esse salmo. E várias outras experiências eu tenho, né? E que eu agradeço ao Senhor pelos ensinamentos dos meus pais, pelo zelo que eles tiveram conosco, de nos ensinar a palavra de Deus. E através do exemplo deles, me inspirar para também hoje fazer parte deste reino de Deus. De trabalhar no reino do Senhor Jesus. E ser representante do reino de Deus, né? Que nós somos. E quero dizer aos irmãos que eu já passei por muitas experiências fazendo a obra do Senhor Jesus. E a gente precisa renunciar muitas vezes o nosso desejo, a nossa vontade, para fazer a vontade de Deus. Mas Deus sabe do nosso coração. E eu muitas vezes sofri para que pudesse agradar o meu Deus. Sofri injustiças, mas para agradar o meu Deus, para glorificar o nome dele. E assim nós alcançamos chegar aos céus. Através deste caminho nós vamos trilhando, fazendo a obra do Senhor, para no final, quando chegar o dia da volta do Senhor Jesus, a gente poder ouvir dele assim: vinde benditos de meu Pai, possuindo por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Mas só vai ouvir isso do Senhor Jesus, só vai participar desta glória, só vai participar deste banquete, só vai ceiar com o Senhor Jesus o servo que foi fiel, o servo que serviu ao Senhor por amor, que furou a sua orelha e mostrou para todos. Todos estão entendendo quando eu falo furar a orelha, né? É as marcas que a gente carrega, né? Do servo de Deus, a representação que a gente tem como servo de Deus. Aonde nós estivermos, nós precisamos carregar essa marca. Eu vou contar só mais uma parte aqui da minha vida, que eu lembrei agora, sobre carregar essa marca. Quando eu fazia faculdade, eu tinha uma professora no primeiro período, que ela chegou, ela veio de São Luís, ela dava aula pra gente, e ela chegou já se apresentando e falando como é que ela era, e colocando terror lá na turma. E ela chegou dizendo que na aula dela, prática, que ela era professora de genética, e ela dava aula teórica e tinha também aula prática no laboratório. E na aula dela, eu estava bem na frente, sentada bem na frente, de frente para ela, cara a cara com ela. Eu gostava de sentar bem na frente, bem naquela fila do meio. E ela olhando aqui para mim, bem pertinho, ela disse que na sala dela, lá no laboratório, não entrava ninguém de saia, só eu que estava de saia lá na frente dela. E aí ela disse assim, aí contou episódios que já aconteceram lá em São Luís, de pessoas que chegaram e ela não deixou entrar, e tiveram que ir na hora da aula e comprar a calça para entrar lá na aula. E eu fiquei quietinha lá na minha caladinha. Quando cheguei em casa, eu contei para a mamãe. Eu disse: mãe, agora? Aí a mamãe disse: nós vamos orar. Nós vamos orar para Deus resolver. É assim que o servo de Deus faz. Não adianta você ir combater. Não adiantava de nada eu ir me debater com aquela professora, que a gente sabe que ali era o inimigo, querendo me afrontar, né? E aí eu fui orar com a minha mãe, mas a gente é falho, escutem bem. Aí a gente orou, entregou na mão de Deus, e eu disse assim na minha oração: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero te honrar, eu não quero precisar vestir essa calça para entrar nessa aula, e eu não quero perder essa disciplina. E aí fui na rua, comprei a calça, porque se ela não deixasse eu entrar, eu ia vestir a calça antes de entrar no laboratório, assistir a aula, quando saísse lá no vestiário eu tirava a calça e botava a saia. Esse era o meu pensamento, e eu orando com a mamãe. Comprei a calça e levei na bolsa. Chegou na hora da aula, irmãos, eu fui com a minha saia branca, eu estava toda de branco, né? E fui com a minha saia branca, e a calça na bolsa, a calça branca. Irmãos, peguei e fiz de doida, né?
irmãos. Deus nos honra como Ele faz. Ele nos honra, gente. A gente é pai, ainda comprei a calça, ainda gastei meu dinheiro e nunca usei para a glória de Deus. Nunca usei, nunca precisei usar. Então hoje tem as minhas fotos, só eu de saia lá no meio de todo mundo. E aí, quando chegou na hora da aula, eu entrei. E ela me viu lá, passou comigo várias vezes. E até hoje, irmãos, passei o período todinho. Entrando na sala de aula de saia, glorificando o nome do Senhor. Deus me honrou. Porque eu fiz a vontade de Deus. Eu procurei primeiro honrar a Deus e falar com Ele, para Ele resolver. Entreguei nas mãos dele. E Ele me honrou. E eu não precisei vestir essa calça. Essa calça amarelou, ficou lá. Terminei doando, sei lá o que eu fiz com essa calça. Sei que eu nunca usei para a glória de Deus. E essas e muitas outras experiências eu tenho. E depois um dia eu conversando com uma pessoa que foi professor, que foi aluno dela lá também em São Luís, comentou sobre mim e disse que ela falou assim: eu sei, uma crentinha de saia, que só anda de saia. Desse jeito, eu sei quem é, uma crentinha, não falou meu nome lá, é uma crentinha que só anda de saia. E assim, né, ela ainda debochando, né, desdenhando. Mas o nome do Senhor Jesus foi glorificado. E assim é a nossa vida, irmãos. O inimigo sempre vai se levantar para nos afrontar, para nos tentar, para que a gente saia do nosso propósito, do caminho do Senhor, daquilo que Deus preparou para nós. Ele sempre vai nos tentar. Mas se nós estivermos firmados na rocha que é Cristo, e com o nosso coração voltado a somente fazer a vontade de Deus, e obedecê-lo, e honrá-lo, Ele também nos honrará. E no final, nós chegaremos a herdar a vida eterna. Porque, irmãos, não vai ter coisa pior do que no dia da volta de Jesus, você escutar: apartai-vos de mim, malditos, que eu nunca vos conheci. E não é com gente do mundo que Ele vai dizer isso, não. É com aqueles que não foram fiéis, que vão dizer assim: Senhor, mas eu preguei no teu nome, eu expulsei demônios, eu curei. É com esses que Ele vai dizer que não foram fiéis, né? Porque a gente sabe que na Bíblia fala de vários tipos de servo. Tem o servo fiel, tem o servo infiel, tem o servo inútil, que a palavra de Deus diz lá em Lucas, que é aquele que só faz o que lhe é mandado, é servo inútil. Quando você só faz o que é para você fazer. Eu vou para a igreja, mas chegar lá, eu vou só fazer a minha parte, o que eu tenho de fazer, o que foi destinado para mim fazer. Por exemplo, eu vou só aqui fazer a parte da direção do culto. Aí acontece alguma coisa, por exemplo, um pregador não aparece, e aí de repente você precisa dirigir e pregar. Eu acredito que já aconteceu isso com alguém aí. Quem faz a obra de Deus sempre passa por essas provas, né? Mas vai ter pessoas que vai reclamar, que vai chegar e vai reclamar e vai dizer que não vai fazer, pois eu vou só dirigir, porque o irmão que não veio e tal, e eu não vou pregar, eu vou fazer a minha parte, que estava destinado para me fazer. Eu estou dando só um exemplo, gente, não é só isso não. Tem muitas coisas, isso aí se abrange em muitas coisas. Eu só dou um exemplo para alguns entenderem, né? Então, quando você faz só aquilo que é para fazer, você não está passando de um inútil, é o que diz a palavra de Deus. Mas quando você faz além, você dirige, você prega, você canta, você ora. Se chegar uma pessoa precisando de ajuda, você ajuda. Aquele que lhe fez o mal, você faz o bem para ele. O servo de Deus é assim, nós precisamos ser assim. Orar por aqueles que nos perseguem. E assim é a vida do servo de Deus. Então a gente precisa ser esse servo de orelha furada, dedicado à obra do Senhor, que tem zelo, que tem amor pela obra do Senhor, para que o nosso nome possa estar escrito no livro da vida. E naquele dia nós possamos entrar na cidade pelas portas, ouvindo do Senhor Jesus: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que já vos foi preparado desde a fundação dos séculos. Amém. E louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero agora, neste momento, fazer o convite a quem está aqui conosco, que ainda não serve ao Senhor Jesus, que queira fazer parte deste reino. Aquele
Senhor, que queira hoje voltar para este reino do Senhor Jesus, para fazer a obra de Deus, para ser esse servo de orelha furada, esse servo obediente, esse servo temente ao Senhor, e no dia da volta de Jesus também ser abençoado com a coroa da salvação. Temos alguém hoje aí nesta noite para fazer tomar esta decisão de servir ao Senhor Jesus? Não tem coisa melhor, irmãos, do que servir ao Senhor. Tem muita luta, tem muito sofrimento, mas vale a pena. Vale a pena, é gratificante. A melhor coisa nós vamos herdar, além de vivermos aqui nesta terra que Ele promete, nos dá o melhor desta terra. Ele sempre nos honra, Ele sempre nos abençoa. Além disso, o principal é a vida eterna, onde nunca mais nós vamos ter sofrimento, onde nunca mais você vai chorar, onde você vai viver para sempre feliz, somente louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Temos